O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados, prezado diácono Sena, José Augusto, que está aí com a gente também, casais que concluíram seu processo de formação. Tem uns que até já casaram, né? Terminou o curso, está vindo só hoje pegar o diplominha, mas já está casado. E os casais que vieram também participar do nosso retiro. O retiro de casais tinha 36 casais participando, sexta, sábado e domingo. São casais com o sacramento do matrimônio, casais de namorados, casais de segunda união, vivendo a graça desse encontro na igreja, do encontro com Cristo. E a gente pede essa graça hoje aqui, porque nós celebramos essas colunas da igreja hoje, Pedro e Paulo. Celebrar o dia de São Pedro e São Paulo é celebrar a apostolicidade da igreja. Vamos falar juntos? Apostolicidade. A apostolicidade da igreja. É bom para destravar a língua, apostolicidade, apostolicidade. E o que é isso, a apostolicidade da igreja? É dizer que a nossa igreja tem a sucessão dos apóstolos. Então nós podemos celebrar o dia de São Pedro e São Paulo, é dia 29. E aí a igreja coloca no primeiro domingo mais próximo. Celebrar esses dois homens. Aí de longe você não vai conseguir enxergar bem, mas depois no final da missa você pode se aproximar, bater uma foto. Temos aqui a imagem de Pedro com as chaves do reino dos céus nas mãos, a imagem de Paulo com a palavra nas mãos, e os dois seguram uma igreja. São as colunas, Pedro e Paulo, colunas da igreja, iluminados pelo Espírito Santo. Pedro, que foi o primeiro líder da igreja, o primeiro Papa, hoje é sucedido pelo Papa Francisco. Então hoje, o dia que a gente reza por Pedro e Paulo, nós rezamos também pelo Papa Francisco. É dia de rezar pela igreja. O Senhor Jesus Cristo chamou Pedro. Ele queria começar uma igreja, uma comunidade. Ele chama Pedro, talvez, daquilo que nós pudéssemos pensar do mais improvável. Um rude pescador, tinha sua vida tranquila, lá nos mares da Galileia. Todos os dias lançava as redes ao mar, todos os dias recolhia as redes, final da tarde estava lá consertando as redes. Foi justamente num dia desses
que Jesus se apresentou e chamou Pedro para segui-lo. Pedro deixa seu pai Jonas, seu irmão André, sua esposa, e vai seguir Jesus Cristo. Sai da Galileia, vai para a Judéia, da Judéia vai para a Palestina, chega a Antioquia, de Antioquia vai para Roma. Lá em Roma vai ser martirizado, morto, sepultado. É para Pedro que o Senhor Jesus Cristo diz isso que nós lemos no texto do Evangelho. Jesus havia dado catequese para os seus apóstolos, para os seus discípulos por 3 anos. E ao final desse período ele vai para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí foi aquela confusão. Vamos pensar, se eu e você pegássemos agora uma prancheta e fôssemos ali na praça, e as pessoas que fossem passando, a gente perguntasse: quem é Jesus para você? O que as pessoas iam dizer? Jesus é meu tudo. O que é dizer que Jesus é tudo? É a mesma coisa que dizer que não é nada. O que é tudo? Não é nada. As pessoas começaram a dizer, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Jonas, outros dizem que é João, reencarnação. É uma confusão. Se a gente sair aí, as pessoas vão dizer: Jesus é uma energia, Jesus é um floral de bar, Jesus está nas plantas, Jesus é uma força cósmica, Jesus é um profeta. Eu encontro Jesus no Espiritismo, encontro ele, e aí vai de todos os jeitos. É a mesma confusão daquela época. Mas aí Jesus aponta para eles, para os 12. Os 12 hoje são vocês, sou eu. E aí Jesus diz: e vocês? Agora é para você. E você? Quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você, filho? Hein? Quem é Jesus na sua vida? O fato de você ser cristão faz você se empenhar em procurar caminhar no caminho do bem? Faz você um pouquinho mais manso e humilde? Faz você mais perdoador? Faz você mais compreensivo? Faz você mais orante? Você tem uma relação com Jesus? Jesus conhece você? Olha, Jesus, aqui é o Padre Sedemir. Nunca vi falar do teu nome, guri. Quem és tu? Tem na tua casa um cantinho onde você para lá diante dele, de uma imagem, de um quadro? Tem lá um lugarzinho para você conversar com Jesus? Você tem o hábito de falar com Jesus como fala com os seus amigos? Existe relação? Porque aí Pedro se levanta e diz: tu és o Messias. Pedro reconhece Jesus: és o meu Salvador. Você tem essa relação com Jesus, de ter um Salvador, um Senhor? Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Pedro diz: tu és o Messias. Jesus fica feliz e diz: feliz és tu, Pedro, porque foi Deus quem te revelou. E aí a grandeza dessa coluna, porque aí Jesus diz: Pedro, de hoje em diante tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Aí Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, e a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E Jesus, que é a pedra angular, edifica a sua igreja a partir da primeira pedrinha, que é Pedro. Ele diz, é ele que assenta. É Jesus que pega Pedro e diz: edificarei a minha igreja sobre ti. E coloca lá, pedra angular Jesus, pedra rejeitada, coloca como pedra do edifício da igreja Pedro. Então Jesus quis um edifício, quis uma igreja, não um edifício físico de pedra, mas uma igreja viva, não um clube de pessoas, mas uma comunidade. Por isso que você não pode ser cristão sozinho, enterrado dentro da sua casa, sem vir à missa, sem estar com as pessoas que fazem essa comunhão, que fazem parte desse edifício, edificado sobre essa pedra. Ah, padre, eu sou cristão católico, mas não preciso ir à missa, não preciso tomar comunhão, não preciso ler a Bíblia, posso ir no Espiritismo, posso ir no Candomblé, posso ir na... misturar tudo? Não, é a confusão da época de Jesus, não pode ser assim. Você está edificado sobre essa pedra que foi posta por Cristo. O Cristo edificou, ele disse: é sobre ti, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja, eu construo a partir de você. E Pedro se torna esse homem que daí sai, vai organizar a igreja. E lá ele, quando ele chega a Roma, senta naquilo que nós chamamos de a cátedra de Pedro, a cadeira de Pedro, nunca mais ficou vazia. Isso é a apostolicidade da igreja, isso é a sucessão apostólica. A cadeirinha que foi usada por Pedro em Roma para governar a igreja, hoje é ocupada por este homem, Francisco, a cátedra de Pedro. E veja a graça, porque como é que a gente pode imaginar uma coisa dessa? Jesus quer manter a igreja dele unida, e aí ele deixa um sinal de unidade, que é Pedro.
que é Francisco. Outras igrejas não têm esse sinal de unidade. Outras igrejas são puxadas por um que pensa dessa forma, por outro que pensa dessa forma, por outro que conduz para esse lado, por outro que tem essas ideologias. Nós temos a referência, porque nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, que tem uma cabeça, que é Cristo, e que tem uma referência entre nós, que é o Papa, que hoje ocupa a cadeira de Pedro, que é o Papa Francisco, que nunca ficou desocupada ao longo desses séculos todos. E está lá em Roma, onde Pedro morreu, e onde Pedro foi sepultado, e onde também foi sepultado Paulo. Outro improvável escolhido por Deus, por Jesus. Se foi improvável a escolha de Pedro, por ser um pescador rude, mais improvável ainda a escolha de Saulo, que era um perseguidor de cristãos, um judeu zeloso, especialista na lei, e achava que agradava a Deus matando os cristãos. Mas Jesus tinha um encontro com ele marcado. Ele indo para Damasco para perseguir outros cristãos, Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo vai lembrar dessa cena na carta que ele escreve aos Filipenses, ele diz que naquele dia Cristo arrancou ele pela alma, conquistou ele pela alma. Quando ele escreve, lembrando desse dia, na carta aos Coríntios, ele diz: o teu amor me constrange, porque eu te perseguia, e o teu amor se derramou sobre a minha vida. Tu deverias me odiar pelas coisas que eu fiz, mas tu me amas com amor que me constrange, ele diz em Coríntio. Esse homem que foi alcançado pelo amor e pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor precisava dele. E aí, como Pedro se tornou esse grande líder, essa pedra, Saulo saiu por todo mundo conhecido daquela época. Se a gente olhar o rabisquinho no mapa daquilo que se conhecia, Paulo percorreu aquelas regiões todas, a pé, tinha urgência, necessidade, ele queria, tinha amor, o Cristo tinha constrangido o coração dele, tinha resgatado ele pela alma, ele não podia mais se calar, e foi por toda parte anunciando a palavra de Deus, grande. Hoje, filhos, nós acabamos de ler um texto de Timóteo, carta de Paulo. Cristãos ao longo desses 2000 anos se converteram lendo esse Paulo. Padres se tornaram padres lendo Paulo. Santo Agostinho se converteu lendo um texto de Paulo. Nós lemos esse homem que simplesmente se deixou chamar por Jesus. São duas colunas que sustentam a igreja: um grande pregador, um homem erudito que falou aos judeus e aos pagãos. Pedro, um grande líder. Quando nós lemos hoje o texto da primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, a gente vê Pedro preso, na prisão. E nós vamos lembrar que no comecinho dessa semana, o texto do Evangelho era aquele texto do Evangelho onde a tempestade, o mar está em tempestade, o Pedro fica com medo e diz: Senhor, nós vamos morrer afogados aqui, nos ajuda. Era no comecinho da história de Pedro. Agora aqui já está no finalzinho. Pedro está preso. Herodes o prendeu. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo para matá-lo. Havia acabado de matar Tiago. Então Pedro já sabia: o próximo que será morto serei eu. Ele estava preso, os 4 grupos de soldados ao redor dele, amarrados por cordas e correntes, e Pedro dormia entre os soldados, sossegadão. Alguns dias atrás ele estava atormentado quando a barquinha estava agitada. Agora ele está sabendo que ele vai ser morto naqueles momentos. Está todo preso de todos os lados, mas ele dorme sossegadão. Por quê? Porque ele sabe onde ele colocou a vida dele. Ele sabe onde ele se gastou. Ele sabe dar sentido para a fé. Ele sabe dizer quem é Jesus para ele. E aí ele está tranquilo. E aí, olha, isso aqui é importante. Enquanto Pedro estava na prisão, o que a igreja fazia por eles, filho? Rezava. E aí o que o Senhor Deus fez? Enviou anjos para libertar Pedro. Nosso Pedro, talvez hoje não esteja numa prisão física, enjaulado, amarrado por corrente, mas é perseguido. E nós precisamos rezar por ele, todos os dias, pelo nosso Pedro, nosso líder. Precisamos. Para que ele continue firme, sustentando e dando direção à igreja. Veja que na segunda leitura, Paulo a Timóteo: filhos queridos do meu coração, também sabe que ele está nos últimos momentos da vida dele. Ele diz assim: quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício.
Ele sabe que a entrega da vida dele vai acontecer ali. Serei derramado em sacrifício. Você consegue dizer nas suas tribulações, naqueles momentos em que você passa por dores, e ofertar como um sacrifício? Os casais que participaram do retiro, transformados, os casais que participaram do curso de formação para o casamento. Quantas vezes nós vamos ter que nos ofertar em sacrifício no nosso matrimônio, para que o matrimônio permaneça? Quantas vezes eu tenho que me ofertar em sacrifício no meu trabalho? Eu, padre, quantas vezes me oferto em sacrifício aqui para que a coisa aconteça? É no sofrimento, é no sacrifício. Muitas vezes o Paulo consegue fazer virar a chave. Minha vida vai ser ofertada em sacrifício, mas é um sacrifício pelo bem do meu casamento, é um sacrifício pelo bem dos meus filhos, é um sacrifício pelo bem da minha igreja, pelo bem dos meus irmãos, pelo bem da minha família. Então eu não me resguardo, eu vou me entregar. E aí ele diz com toda a clareza do coração: aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, está reservada para mim a coroa imperecível. Ele sabe onde ele colocou a fé dele, então ele pode dizer: combati o bom combate. Quando você estiver deitadinho na sua cama de hospital, com som daqui, som daqui, som daqui, som daqui, sabendo que os batimentinhos ali daquela televisãozinha que fica te atormentando estão diminuindo, você vai poder dizer, como Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé, rezei pelos meus, deixei filhos bons, valorizei as pessoas, está reservada para mim a coroa incorruptível da justiça. Veja, filhos, é uma alegria tremenda, terrível, mas é uma responsabilidade imensa. Fazemos parte de uma comunidade, de uma comunhão de pessoas, estarmos dentro de uma igreja edificada na doutrina dos apóstolos, mas ninguém tem isso. Você tem. E quantos de nós se perderam? Olha os banquinhos vazios aí, ó, porque foram buscar em outras filosofias, em outros lugares, não se deram nem ao trabalho de conhecer a sua própria fé. Aí, atormentados, porque as tormentas vêm, veio a tormenta no barquinho de Pedro, pediu socorro. Qualquer um que aparece para socorrer, quando a gente não está solidificado, quando a gente não está firmado nessa pedra angular, nessa pedra que é Pedro, que é o Cristo, a gente se deixa levar para todos os lados. E aí vai. Depois que a gente é fortalecido, mesmo estando preso na prisão, a gente dorme no meio dos soldados. Mesmo à beira da morte, a gente diz: minha vida está sendo entregue em sacrifício. Porque a gente consegue ressignificar, a gente consegue dar nova direção, e a gente consegue em Deus. E em Deus, filho, o que a gente cantou no Salmo? Vocês lembram? Quem lembrar ganha um pirulito. O que a gente cantou no Salmo, filhos queridos do meu coração? No Salmo, não do Salmo do ano passado, do agora de 3 minutos. Não, vocês estão querendo lembrar do Salmo do ano passado? Não, desse da missa de hoje. O refrãozinho do Salmo que a gente cantou. Oh, estou devendo pirulito para meia dúzia de pessoas agora. Vamos dizer juntos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mais uma vezinha, filhos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Olhemos para a nossa vida, olhemos para aquilo que é de Deus em nós, percebamos a mão de Deus sobre nós, percebamos Deus nos querendo, nos desejando, nos amando, nos protegendo, nos comprometamos com esse Deus maravilhoso, direcionemos nossa vida. Será melhor a nossa casa, será melhor a nossa amizade, será melhor o nosso ambiente de trabalho, será melhor o nosso colégio, será melhor a nossa igreja, será melhor a nossa família, o nosso matrimônio, em Deus. Alimentados e inspirados por esses homens de Deus, nessa grande graça que nós temos de ter a sucessão apostólica, viver da graça desses homens que por 2000 anos aí sustentam nossa fé e vai pela frente, porque nós estamos sob a promessa: darei para você a chave do reino e as portas do inferno não prevalecerão. Vocês vão ver padres voltarem a ser perseguidos, os padres vão voltar a ser mortos como foram aqueles ali, e não está longe disso. Muitos países já têm padres presos, freiras presas, catequistas assassinados, não está longe. A igreja vai diminuir, mas a promessa é para mim e para você. O demônio está derrotado. Ele não desiste, mas ele já está derrotado.
Só que ele quer levar a sua alma para o inferno. Ele está lutando pela tua alma. Tua alma já é de Deus, já é salva, você já é herdeiro, mas ele quer levar a tua alma para o inferno. Pensa nisso. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.